Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre multiplicador de VBE e vamos fazer uma análise bem simples de como fazer a sua substituição, né? E normalmente o multiplicador de VBE ele atua diretamente na corrente de repouso de um amplificador, ok? Então muitos técnicos têm dúvidas de como fazer a substituição dos diodos, né, pelo circuito multiplicador de VBE, ok, gente? Então, para quem não sabe, VBE é essa tensão aqui entre base e emissor, ok? Então vamos lá entender como funciona o circuito de bias de um amplificador, ok? Então vamos lá. Para vocês terem ideia, vocês podem entender que entre um ponto A e B, que eu vou simular aqui com o MVBE e com diodos, você pode colocar como se fosse um resistor, ok? Entre os pontos A e o ponto B, para vocês se localizarem. O ponto A é o positivo, que eu botei aqui alimentando o circuito de bias, e o B corresponde ao polo negativo, ou seja, em amplificadores com acoplamento capacitivo, você tem aqui no lugar do negativo, você tem o GND, ok? Então vamos começar uma análise simples baseado no princípio de funcionamento de um polarizador entre o polo positivo e o polo negativo. Isso quer dizer que em um amplificador de áudio, vocês polarizando ele corretamente, vocês vão ter um amplificador trabalhando em configuração AB, ou seja, vocês não vão ter a distorção por crossover. O que significa isso? Distorção por crossover é o momento que um transistor do polo positivo é desligado e logo após um determinado tempo o transistor do polo negativo ele é acionado, e assim sucessivamente. Então o amplificador de classe B, você tem essa interferência que é suprimida com o aumento do volume, né, do ganho do amplificador, que às vezes some esse tipo de distorção devido ao volume alto. Isso não quer dizer que vá sumir completamente. Então esse ruído que a gente chama aqui, essa distorção aqui, ela influencia na qualidade da música. Então para isso foi estudado os amplificadores de classe AB. E tem um detalhe, gente, para o pessoal que gosta de classe D, tem amplificador em classe D, que é em push e pull, que precisa ter um ajuste de bias, tá? Inclusive essa matéria aqui foi solicitada aí pelo um inscrito e eu percebi que é muita dúvida de muito aluno do curso. Então eu estou fazendo um curso, um anexo do curso, né? Que é o módulo 5. Esse módulo 5 vai ensinar ao pessoal do curso os seguintes temas, tá? Deixa eu apagar para você. Então, com esse módulo aí, o nosso aluno vai poder fazer os cálculos, né, do multiplicador de VBE, vai dimensionar ele corretamente, ok? Vai poder fazer a troca do bias de ajuste fixo, né, com diodo e resistor por um transistor. Vai poder fazer a montagem de um circuito de bias para substituir e vai fazer uma análise do circuito baseado nas descrições, né, no caso do projetista do amplificador, tipo, se ele vem com diodo, pode substituir pelo multiplicador de VBE, ok? Então é um curso de manutenção, gente, mas a gente fala muita coisa técnica nele, tá? Então tá aí o nosso quinto módulo. Nós temos esses temas, tá? Que a gente vai explicar.
O módulo ainda não está finalizado, isso aí é uma surpresa para o pessoal do curso. E a gente aí em breve vai lançar esse módulo gratuitamente para o pessoal do curso, tá, gente? Um detalhe: o multiplicador de VBE que vocês observam na maioria dos amplificadores da época de 70, 80, é a utilização dos diodos ligados em série para ter uma equivalência ohmica, né, de acordo com o resistor que vai polarizar a corrente quiescente, né, do amplificador, ok? Normalmente esses diodos têm que estar acoplados termicamente ao dissipador. Para isso, quando você modifica as características do diodo pela temperatura, você modifica também a corrente quiescente do amplificador, ok? Isso normalmente é quando os transistores estão aquecidos, os transistores de saída. Isso aqui é mais ou menos como se faz a ligação do bias com o multiplicador de VBE, ok? Aqui você tem um CCS, né, com a fonte de corrente constante, e do outro lado você tem o VAS, né, que é um amplificador de tensão, que ocorre variação. O circuito de bias através do multiplicador de VBE, ele tem que estar calibrado, gente, de forma que ele não ocorra interferências nele com o aumento da polarização, redução da polarização, ou seja, quando a tensão subir ou descer do amplificador, principalmente na gangorra, né, que o transistor polariza levantando e abaixando, indo para o polo positivo e o polo negativo, né, fazendo com que excursione a senoide. Você tem aqui nesse circuito um tema muito frágil em relação à sua calibração. Então isso aqui é o calcanhar de Aquiles de muitos técnicos aí que fazem manutenção e às vezes pegam um circuito com diodos e tenta regular colocando um diodo a mais ou a menos e não tem a mesma qualidade do que utilizando o multiplicador de VBE. Então, gente, o que é que eu indico para vocês? Estudem, porque isso aqui é um tema que vale a pena. O nosso curso de manutenção, a gente vai tratar desse assunto aqui em separado, que é um tema realmente que precisa ser bastante marcado. E através do conhecimento, né, que eu vou passar no curso, vocês vão aprender a projetar esse circuito para qualquer amplificador de classe AB ou CGAD que tenha um circuito de multiplicador de VBE, ok? Então vocês vão sair aqui da coisa mais antiga para uma coisa mais moderna dentro da tecnologia dos amplificadores de classe AB. Para vocês entenderem como é que funciona, o amplificador ele funciona assim. Então ele fica parecendo uma gangorra, uma hora está nesse sentido, uma hora está nesse sentido, expulsionando e fazendo que ocorra uma variação da energia DC para lá e para cá, gerando uma tensão alternada, tá? Uma corrente alternada com tensão alternada. Bom, aqui é o ponto chamado de equilíbrio e aqui é o ponto de corrente quiescente. Então o que acontece aqui, ó? Em um amplificador de classe AB, eu preciso ter uma corrente para poder equilibrar dentro da faixa de transição de um transistor para o outro. Isso quer dizer o quê? Quando eu estiver finalizando um semiciclo positivo, imediatamente já está sendo chaveado o transistor do semiciclo negativo. Isso aí vai reduzir a quase zero a distorção de crossover, ok? O que acontece quando você tem um desequilíbrio ou tem um rompimento do ajuste de bias, né? No caso, esse resistor abrindo aqui, ou um diodo desse queimando, abrindo, o transistor desse abrindo. Você tem um colapso total do amplificador, que as correntes sobem, tanto a positiva e a negativa que você criou, desestabilizou, né? E tirou o elo que faz o equilíbrio, que é a corrente de repouso. Então a tendência das correntes de polarização é subir, e com isso você vai danificar o seu amplificador. Então, gente, isso aqui é uma etapa muito crítica,
porque também mal ajustado você vai ter problemas na parte que envolve o circuito de saída. Então isso em amplificadores de alta potência dá um prejuízo grande, porque você vai queimar todos os transistores de saída, e isso se não tiver uma proteção de um fusível, né? Então com isso você vai dimensionar inclusive o fusível de proteção mais B e menos B. Bom, como é que esse circuito funciona, tá? O circuito de polarização normalmente ele independe da temperatura do amplificador, então você tem que estabilizar uma polarização correta para os transistores. Então com o aumento realmente da temperatura, esse sensor aqui, ó, o sensor de calor, que a gente chama com o transistor o multiplicador de VBE, você vai ter uma característica de mudança da resistência desse transistor aqui. Com isso você vai ajustar as correntes de base que vão para os drives, né? Que aqui vai para o drive do polo negativo e aqui para o drive do polo positivo. Então esse seria mais ou menos um gráfico, né? Essa inclinação, onde a gente teria a região do corte, ou seja, teremos a distorção de crossover e teremos aqui uma formulazinha para fazer o equilíbrio da polarização do transistor do multiplicador de VBE, ok? No curso vai ter isso aqui bem batido e explicando alguns casos, tá? Para vocês entenderem. Um dos tópicos que a gente tem que entender é que a gente melhorando um circuito de multiplicador de VBE, a gente vai torná-lo mais estável e com isso você vai melhorar inclusive o amplificador nas suas características técnicas. Você vai ter uma boa distorção harmônica, você vai ter um equilíbrio dinâmico do amplificador melhor, o amplificador não vai aquecer muito e também ele não vai entrar em despolarização, ou seja, trabalhar em classe B, ok? Então esse aqui é um circuito típico de um circuito MVBE, né? Esse aqui é um estágio somente, só tem um transistor. Então eu tenho que tornar isso aqui, ó, o segredo do multiplicador de VBE é tornar isso aqui, ó, independente da corrente de polarização dos transistores, dos drives, né, do amplificador de tensão e assim sucessivamente. Então a variação de energia não pode afetar o multiplicador de VBE, como se você tivesse uma tensão aqui de 10 volts, né, positiva e negativa, e ela variasse num campo de menos 9, mais 9, e você tivesse essas variações tanto para cima quanto para baixo, ok? Então esse circuito ele vai variar de acordo com a variação de tensão aplicada ao amplificador. Por isso que é bom ter sempre uma fonte confiável alimentando o amplificador, ok? Então essa aqui é uma fórmula que independe da corrente de polarização do amplificador. Eu vou apresentar ela no nosso curso de uma forma mais detalhada. E aqui, gente, é a curva que a gente tem que analisar, porque eu não sei se vocês viram esse capacitor que a gente utiliza entre esse resistor, que também vai ser explicada a função dele, o que ele faz, e é através dele que a gente reduz a relação sinal-ruído do amplificador. Eu vou passar isso para vocês do curso, tá? Se você não for aluno, se inscreva no curso, gente, porque é um curso fantástico em relação à manutenção. É um curso que abrange outras áreas, que vai te esclarecer e vai lhe preparar para a manutenção de qualquer amplificador, tá certo? Então vamos lá. Esse capacitor, gente, ele é inserido para poder você fazer um equilíbrio em determinadas frequências. Então a gente coloca esse capacitor no multiplicador de VBE para evitar que o transistor ele entre em colapso em determinadas frequências, ok? É como se fosse uma correção de fator de potência. Então toda vez que você aumenta a frequência, que no caso aqui não é potência, seria frequência, você aumenta, você vai criar um desequilíbrio, uma oscilação no transistor. É por isso que em amplificadores que trabalham com ajustes finos,
e baixa distorção harmônica, chamados high-end, você tem isso aqui bem mais elaborado, bem mais calculado do que um amplificador que não trabalha na faixa do high-end, tá certo? Então, fazendo uma análise aqui, você tem a impedância de 10.8 ohms, né? Uma impedância de... Isso aqui, a gente, é a impedância do multiplicador de VBE, tá? Equivale a essa resistência aqui, ó, para vocês não entenderem isso como impedância de saída do amplificador. Então, essa impedância que a gente calcula, a gente faz uma análise em determinadas frequências, certo? Então, até 10 kHz a gente tem uma tendência a não ter nenhuma influência da frequência no transistor de modificador de VBE. Então, a partir dos 20 já começa a ter uma determinada interferência. Então, a gente faz o cálculo desse capacitor baseado na necessidade, tipo um amplificador que opera acima de 150 kHz, que é a maioria dos amplificadores aqui da PWT. A gente já precisa ter um capacitor de compensação, é o que vocês viram ali, para fazer esse ajuste do multiplicador de VBE, porque você desestabilizando o multiplicador de VBE, meu amigo, o amplificador esquenta, sai do ponto, mexe na largura de banda, ou seja, esculhamba o amplificador todo. Então a gente tem que ter esses cuidados, e isso aqui não é passado em cursos técnicos. Essa informação aqui é uma informação preciosa, que muitos técnicos não têm, às vezes trocam o capacitor, colocam empiricamente, não tem o conhecimento, mas quem faz o curso aqui da PWT pode ter certeza que vocês vão saber o porquê e como chegar a esse cálculo aqui, tá? Não é um cálculo simples, porém também não é um cálculo tão complexo assim que não possa ser feito utilizando as 4 operações matemáticas, ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi para falar desse tema, que é um tema bastante inusitado, ok? Aproveitando, falar que as placas do PM5000 já estão à venda. 2 placas dessas aqui você paga R$200 mais o frete. A placa feita em composite, muito boa. O amplificador, gente, é show de bola. E um detalhe, esse multiplicador de VBE aqui, ele tá bem feito, que é um sinal que o amplificador vai responder aí muito bem. Beleza, pessoal? Então é isso aí, agradeço vocês as visualizações aqui do canal. O canal só tem a agradecer a vocês. Eu particularmente, o Luiz Coelho, agradeço muito as visualizações de vocês no canal. E com isso a gente vai explorando o mundo do áudio com segurança, tá, gente? Então aquele abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.